Olá a todos, Eduardo do canal Eduarduino, e hoje nós iremos abordar um assunto que tem gerado muita controvérsia. Será que é possível utilizar o Arduino na indústria ou como produto comercial? Para responder essas questões, nós vamos abordar alguns tópicos e contar também com a opinião de uma pessoa que é referência nessa área. É o Flávio do canal Brincando com Ideias. Vem com a gente! Então vamos ver esse vídeo logo após a nossa vinheta. Bom, gente, como eu disse, esse assunto realmente gera muita discussão, né? Quando você pergunta para as pessoas, uns falam, não, o Arduino não é robusto o bastante para ser utilizado numa indústria, né? Outros dizem, não, o Arduino é apenas para prototipagem, não serve para você utilizar num projeto maior, num projeto grande. Então, para a gente poder sanar essas dúvidas, vamos primeiro analisar algumas coisas. Vamos analisar aqui então, primeiro, a linha do tempo, né? Em 1984 nascia a Atmel, que é uma famosa empresa de manufatura de semicondutores e, além de tudo, é a famosa empresa que fabrica o Atmega, que é o processador utilizado no Arduino, né? Então a gente vai perceber que, se a gente olhar a linha do tempo, em 1984 surgiu a empresa. Os microcontroladores Atmega do modelo AVR começaram a surgir apenas em 1996, que é o caso do Atmega 8, né? Foi lançado em 1996 e veja só em 2005 que surge a empresa Arduino. Então, peraí, quer dizer que nós temos um período de 9 anos que se trabalhava com os microcontroladores Atmel e não existia Arduino? Sim, exatamente. Antes de existir o Arduino, o pessoal já confeccionava placas até em âmbito comercial ou industrial com esses microcontroladores AVR, que era, além de tudo, menor em termos de arquitetura do que o Atmega 328 que existe hoje em dia no Arduino. Então, em 1996, a Atmega começa a produzir esses microcontroladores AVR, né? Que, por sinal, eles possuem uma ótima eficiência de processamento, né? Possui também um núcleo bem compacto e tem uma estrutura RISC bem avançada, o que garante mais de uma centena de instruções. E, além de tudo, a arquitetura é voltada à programação C, né? Que é a programação que o Arduino é baseado, né? Isso aí permite que sejam produzidos e criados códigos bem compactos. E esse tipo de arquitetura que tem aí, né, pelo seu desempenho desse núcleo de 8 bits, ele é equivalente aí aos microcontroladores de 16 bits, né? Já naquela época do Atmega, em 1996, para poder fazer um projeto fazer uma placa utilizando o Atmega, o pessoal já no Atmega 8 criava já aquele circuitinho auxiliar para o Atmega poder funcionar direitinho, que precisa de um cristal de 16 MHz, né? Capacitores de 22 picofarads. Também era incluído aqui um botãozinho de reset. Então esse tipo de ligação aí é o mesmo tipo que nós encontramos hoje quando nós falamos aí daquele tão famoso Arduino Standalone, que o pessoal gosta de montar na plaquinha protoboard, com o Atmega, o cristal, os dois capacitores aí, botãozinho e LED. Então, quando você monta esse tipo de ligação, esse tipo de circuito numa protoboard, você criou, na verdade, um Arduino funcionando numa protoboard. Só que, vamos notar o seguinte: para a gente montar esse projeto popular aqui, os componentes que são utilizados, além do microcontrolador, são apenas os componentes essenciais, que é o cristal
e os capacitores de 22, né? Utilizando desses mesmos componentes básicos, é que o professor Máximo Banzi, né, ele é o criador do Arduino, e na época ele precisava criar aí uma maneira, né? Ele dava aulas na época de design e interação, a matéria que ele dava aula. Ele tinha alunos que eram designers e artistas, makers na verdade, né? Ele queria criar uma maneira fácil e barata para que os alunos deles pudessem desenvolver, né, equipamentos, dispositivos eletrônicos que reagissem a estímulos, né, de programação, ou seja, dispositivos que fossem estimulados fisicamente conforme programados. Então ele criou aí uma equipe de estudos que hoje é conhecido como o time dos fundadores do Arduino, da empresa Arduino, né? Junto com esse pessoal, ele começou a desenvolver estudos, onde a ideia era se chegar a uma placa fácil como essa, né? Como eu relatei, com um preço de mais ou menos uns $30, que na época era como se fosse o preço de uma pizza, né? Você comer uma pizza. Então eles começaram a fazer esses estudos, né? Depois de algum tempo aí, eles perceberam que a melhor solução seria utilizar o Atmega 8 mesmo, porque além dele ser um dos componentes mais baratos da época, tinha a vantagem dele ser encaixável, ou seja, você poderia tirar e colocar ele com aquele soquete DIP, né? Então caso ele queimasse, poderia ser facilmente substituído. Então a placa foi enxugada para conter somente o essencial e começou a fazer sucesso essa placa, né? Então surgiu aí o primeiro protótipo, né? Depois de alguns protótipos saiu a primeira placa Arduino. Então você vê aqui que ela contém o cristal líquido, os capacitores, tudo certinho, tem o regulador de tensão. Então essa placa fez tanto sucesso que não preciso nem explicar para vocês o que aconteceu. Chegamos hoje nessa versão aí, evoluímos para a versão que nós temos hoje, que é o Arduino R3. O Arduino R3, ele continua tendo aí microcontrolador Atmel, só que no caso nós temos o Atmega 328, que tem mais recursos, tem mais memória, né? É mais potente. E nós temos ainda lá aquele conjuntinho de cristal oscilador e capacitores ainda para o funcionamento do CI. Além de tudo, nós temos outros componentes aqui, como por exemplo o Atmega 16U2, que ele é usado para fazer a interface entre a USB da placa Arduino com o computador, né, a comunicação. Além de tudo, temos aqui alguns reguladores de tensão, né, que quando você insere aqui uma tensão DC pela fonte, esse maiorzinho, por exemplo, ele abaixa a tensão para 5 volts. Né, ele é ligado direto com esse pino 5 volts aqui, que fornece 5 volts. E o menorzinho é 3,3 volts, ele regula a tensão para 3,3 volts. Esse outro aqui, ele é um comparador de tensão. O que ele faz? Ele compara se está tendo tensão aqui na entrada desse conector. Caso a tensão esteja presente, né, ele alimenta através dos reguladores de tensão. Caso essa tensão DC não esteja presente, ele comuta a alimentação para a tensão proveniente da porta USB. Então ele vai alimentar aqui o circuito aqui com os 5 volts que vem diretamente aí da porta USB, né? Então veja só, pessoal, esse Atmega 328 que você pode estar fazendo aí sua programação nele e tal, e aquele Arduino standalone que você monta tirando o Atmega 328 e montando na protoboard, você pode montar esse mesmo circuito que está na protoboard numa PCB, numa placa de circuito impresso. Se você desenhar o layout, tudo bonitinho, soldar os componentes, você passa a ter aí um Arduino funcionando agora numa placa, né? Numa placa PCB. E se você pegar o seu Arduino, depois que você projetar, fizer o código, você pode carregar o código na própria placa Arduino
E depois você retira o processador Atmega 328, coloca na PCB, que você vai passar a ter aí o seu código funcionando na placa de circuito, né? Você criou aí um Arduino numa PCB. E além disso, você pode pôr também outros componentes, como nesses exemplos que nós estamos vendo aqui. Mas, ó, esse caso aqui foi criado um temporizador, né? Que tem display, tem o buzzer. E também tem aqui uma ativação por relé, né? Nesse caso dessa outra placa aqui, você vê que tem já uma série de relés aqui. E essa placa aqui, pelo que eu estou vendo, ela funciona como se fosse um CLP, né? É um funcionamento de um CLP. E falando em CLP, nós temos aqui um CLP desenvolvido com placa Arduino, que é o CLP da marca Controlino. Então, pessoal, para a gente poder acabar de enriquecer nosso conhecimento, vamos perguntar então para uma pessoa que vai poder dar uma opinião para a gente sobre os cuidados que a gente deve tomar ao utilizar o Arduino em âmbito industrial ou comercial, né? Vamos perguntar para o Flávio, do canal Brincando com Ideias. Se você não conhece o Flávio do canal Brincando com Ideias, ele é especialista em linguagem de programação e Arduino. Também é formado em ciências da computação. Além de tudo, ele tem uma bagagem muito grande, aí, uma experiência com software e hardware, para poder elucidar aí pra gente aí. Olá, Flávio, tudo bem? Flávio, conta pra gente aí, quais são os cuidados que a gente deve tomar para utilizar aí o Arduino em âmbito profissional, na indústria, por exemplo. Oi, Eduardo, obrigado. Obrigado aqui por participar do canal, obrigado pelo convite e parabéns, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Indo direto ao assunto, né, a sua pergunta, eu vi que você já explicou muito bem a questão de como que o Arduino foi desenvolvido, né? E com isso a gente já pode entender, pessoal, que o Arduino é basicamente a placa, né? E eu também colocaria que ele é a linguagem de programação, apesar de ser uma linguagem, né, originada do C++, a gente pode falar que é a linguagem C++, mas Arduino criou muita coisa pronta para que a gente não precise ficar ali programando do zero. De qualquer forma, então, a gente tem o Arduino como a placa e essa linguagem de programação. É um C++ já mais completo. Para a gente poder utilizar o Arduino no ambiente industrial, né? Aqui como tenho aqui um CLP, então para a gente poder, sim, considerar um projeto que a gente faz com Arduino lá na indústria, na automação industrial, eu diria que a gente precisa se preocupar por duas questões. A primeira delas é a questão do software. Tá? Então, muitas vezes, né, o software que a gente faz num CLP, a gente já utiliza facilitadores para que o programador ele não precise se preocupar com detalhes muito técnicos na programação. Então, no Arduino, a gente tem essa questão onde a gente sim precisa se preocupar. Um exemplo é o recurso do Watchdog, né? Traduzindo, é um recurso chamado cão de guarda. Ou seja, eu coloco aqui no meu programa, como se fosse um programinha que vai ser esse meu cão de guarda. Esse programinha vai ficar monitorando para ver se está tudo sendo executado da forma correta. A partir do momento que ele percebe que houve um travamento, ou seja, olha, alguma coisa travou, seja lá qual for o motivo, o que ele faz? Ele reinicia o programa, ou a própria placa, para que tudo comece do zero. Então, isso evita grandes problemas, né? Se na indústria alguma coisa aconteceu que não foi previsto e travou, então esse Watchdog faz com que o Arduino seja reiniciado e a coisa continua. Na verdade, esse recurso é aqui do microcontrolador, que vejam, né? O Eduardo já explicou muito bem que o microcontrolador, ele até existe antes do Arduino. E nós temos microcontroladores também aqui no CLP com mesmas capacidades, né? Enfim, a gente pode até comparar velocidade, memória, mas a questão é que são tão robustos quanto, né, os microcontroladores que estão no CLPs com os que estão aqui no Arduino. Mas se a gente se preocupar com a questão do software,
para que esteja bem testado, organizado, né, para que ele funcione de uma forma segura, usando o Watchdog, usando de repente recursos também para processamentos, né, vários processamentos ao mesmo tempo, né, o multiprocessamento, tá, que também é outro recurso que aqui a gente não precisa se preocupar. Enfim, preocupado o software e resolvido, outra questão é o isolamento que existe nos recursos mais industriais e aqui no Arduino não. Então nós temos, por exemplo, como no Arduino, acrescentar fotoacopladores nas portas. Em vez de você ligar lá sensores da máquina, atuadores, né, em vez de você acionar o motor diretamente, importante você usar fotoacopladores, que são componentes, inclusive, muito acessíveis, muito baratos, e com isso você faz um isolamento, porque o fotoacoplador ele vai receber, né, o sinal elétrico aqui do Arduino, mas esse sinal elétrico não passa diretamente para o restante do circuito. Ou seja, dentro do fotoacoplador existe lá um LEDzinho, uma luz. Então, quando você liga aqui o seu sinal elétrico, ele liga um LED ali dentro. E depois, lá dentro do fotoacoplador, existe do outro lado um sensor de luz que faz o acionamento. Então, a integração entre o seu circuito do Arduino e a máquina acaba sendo por luz e não por um circuito elétrico. Isso faz esse isolamento. Ou seja, a inteligência de ligar e desligar está no Arduino, que vai ligar ou desligar uma luz. E essa luz aciona o restante do circuito, o motor, o sensor e por aí vai. Então, nos CLPs a gente já tem isso resolvido. É só a gente ligar motor, sensor, o que for aqui diretamente, e no Arduino não. Eu recomendo usar aí o fotoacoplador. Ok? Então é isso, Eduardo. Eu espero ter respondido. E, mais uma vez, obrigado por participar aqui. Um grande abraço a toda a sua galera e a gente vai se vendo por aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Muito legal, Flávio. Obrigado aí por você ter participado aqui, tá? No nosso canal. Você trouxe aí pontos importantíssimos, né? Que você abordou. Eu agradeço muito por você ter aí nos atendido aí e trazido um pouco aí do conhecimento para elucidar a nossa questão aqui do nosso assunto, tá? E, gente, como o Flávio mesmo disse, o Arduino ele trouxe aí muita coisa pronta para facilitar o nosso trabalho, né? Porque nós, quando não havia o Arduino ainda, programar um microcontrolador Atmega não era uma tarefa das mais fáceis, né? Além de tudo, o que o Arduino trouxe de legal também é a questão da comunidade, né? Tem uma grande comunidade maker aí que o Arduino agregou, né? Por exemplo, essa coisa de maker, Arduino Day, né? São coisas que são sem precedentes e é muito legal isso. Um exemplo disso é o nosso grupo Arduino Projetos Brasil, que hoje, né, depois de 1 ano e meio, atualmente conta aí com 13 mil membros, né? Se você ainda não faz parte, acessa aí, esse logotipo aqui é o nosso logotipo do grupo, acessa aí, Arduino Projetos Brasil. E falando em placas que usam microcontroladores Atmega, nós iremos trazer uma placa aí nos próximos vídeos, que é uma placa baseada em Atmega, tá? É uma placa baseada no processador Atmega 644, né? É uma placa feita pela Vale Soluções, tá? Nós iremos fazer um review dessa plaquinha aqui. Você pode ver que essa placa ela tem módulo relé, tem aqui Ethernet Shield, tá? Tem aqui os fotoacopladores. É uma placa excelente. Não perca nos próximos vídeos, tá bom? Gente, esse foi o projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, dessa discussão sobre o Arduino na indústria. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E obrigado a todos.